Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Francisco, analista de petróleo e elétricas, e hoje é o Morning Call do dia 12 de março de 2019. Começamos um dia com o fechamento da Ásia em alta de 1,5%, seguindo fortes movimentos dos mercados ontem. Hoje a Europa opera de lado essa manhã. Falando da Europa, a primeira-ministra britânica Theresa May chegou a um acordo para o Brexit com a União Europeia ontem, que deve ser votado hoje à noite no parlamento britânico, e uma segunda rejeição poderia trazer mais incertezas tanto ao país como ao bloco. No lado da política brasileira, acho que o destaque mais importante é para o anúncio de liberação de R$1 bilhão em emendas, que é o primeiro ato concreto de suporte a parlamentares e de negociação do presidente do Planalto com o Congresso para aprovação da reforma da Previdência. Um anúncio importante na semana em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negocia a instalação das comissões permanentes, como a Comissão de Constituição e Justiça, onde deverá começar a tramitar a reforma da Previdência. Do lado das empresas, vamos começar com o nosso analista de bancos, André Martins, falando do Initiation de Banrisul. Pessoal, bom dia, André aqui. A gente publicou um relatório ontem de início de cobertura no Banrisul, tá? Recomendação de compra, preço-alvo de R$ 34 por ação. Basicamente, a gente vê um potencial de expansão de lucro bem interessante para o Banrisul para os próximos 2 anos, até acima dos seus pares privados e do Banco do Brasil, que é o seu par público. A gente acha que essa perspectiva não está refletida no preço das ações, principalmente pelo trabalho que o banco fez nos últimos 2 anos, principalmente de reorganização da sua estrutura de capital, do seu balanço e principalmente da melhora das métricas de qualidade de ativos e inadimplência. Então a gente tem a análise completa no relatório que foi enviado para vocês. Caso não tenham recebido, podem pedir para a área de research, mas então iniciamos com recomendação de compra a nossa cobertura nas ações do Banrisul. Agora a gente vai passar a palavra para o Gabriel de volta. Obrigado, André. Vou comentar rapidamente umas notícias do meu setor e outra de fora. No meu setor, o CEO da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que o anúncio de venda da TAG, a empresa de transporte de gás natural, deve ocorrer ainda esse mês. Lembrando que não depende inteiramente dele, mas deu um anúncio que deve ocorrer no curto prazo, bem como uma decisão sobre o que a Petrobras fará com a sua participação na Braskem, a depender do preço ofertado pela LyondellBasell para o Odebrecht. Com respeito à BR Distribuidora, o executivo afirmou que planos de vendas imediata de toda a participação estão fora de cogitação no curto prazo, mas que a Petrobras deve decidir até rapidamente se não fará ou não uma oferta secundária de ações, o que pesaria na performance das ações da BR Distribuidora, dado que a Petrobras tem 71,25% da participação, e no final acaba sendo um desperdício para a Petrobras, porque vai gerar um peso na ação e que vai retirar oportunidades de geração de valor. Mas lembrando que às vezes as condições de mercado são assim e pode não haver um comprador estratégico imediato para adquirir toda a participação na BR Distribuidora. Isso explica a queda acentuada da BR Distribuidora ontem e que, se não houver mudanças na posição da Petrobras nesse sentido, tende a continuar. Rapidamente sobre o setor de varejo, em nome da BT, ontem o Mercado Livre anunciou uma oferta de 1,85 bi de ações. Esse anúncio deve pressionar seus concorrentes mais fortes, como Magazine Luiza e B2W, que, apesar de estar na direção correta, vem um setor mais competitivo. Para finalizar com anúncios bem importantes no setor aéreo, eu vou passar para a nossa analista Bruna Pezin. Obrigada, Gabriel. Bom dia, pessoal. Começando por Gol, então, que foi a notícia mais recente. Ela informou ontem que decidiu suspender as operações com o jato Boeing 737 MAX 8, depois do registro do segundo acidente aéreo fatal com esse modelo de aeronave. Esse impacto no curto prazo, na nossa visão, ainda é limitado, porque ele representa um percentual pequeno ainda da oferta de assentos total da companhia, mas é importante monitorar a evolução dessas investigações sobre a existência ou não de um problema com a aeronave, porque o plano de expansão da Gol está baseado em parte na entrada de novos jatos desse modelo. Então, a gente tem que monitorar de perto a evolução dessas investigações. Passando para Azul.
Embora isso tenha acontecido ontem, né, ela anunciou um acordo não vinculante para comprar uma parte dos ativos da Avianca, entre eles 7 pares de slots, que são direitos de decolagem e pouso nos principais aeroportos, né, nos aeroportos mais concorridos, e também a aquisição de 30 jatos. E embora a aprovação final dessa operação dependa de diversos passos, né, entre eles a aprovação dos credores da Avianca, o Azul vencer o leilão dessa unidade operacional da Avianca e o CAD aprovar, a gente acredita que se, num cenário em que a Azul tenha sucesso nessas etapas, essa operação poderia gerar valor para ela no longo prazo. Para mais detalhes, recomendo que vocês acessem nosso Morning Call completo por e-mail e a gente fica por aqui. Desejamos um bom dia a todos.